Oi, Marcos, obrigado pela palavra. Sem dúvida, é fundamental, importante, essencial e absolutamente prazeroso poder ouvir o Ricardo Maranhão, assim como todos os outros colegas. E eu posso lhe dizer que absolutamente não me causa qualquer incômodo o reajuste da agenda dos horários. Mas isso é normal em qualquer seminário, não é? E significa que há muita coisa a ser dita, muita coisa a ser discutida nessa temática, na temática fundamental, não só da política de preços que a Petrobras vem aplicando, não, mas particularmente toda a compreensão do ambiente jurídico, econômico, político, em que parece que, lamentavelmente, o nosso país tem se conduzido para longe dos interesses do seu povo, né? E preferindo aí os interesses, satisfazer os interesses de uma pequena parcela da elite nacional, né? E de interesses do capital estrangeiro. É uma pena que isso tenha atingido o grau de deterioração que alcança o Brasil hoje, um país sem crescimento, país sem desenvolvimento, país com uma economia que se reprimariza a passos largos, né? E um país que alegremente quer renunciar às formas de controle de atuação pública para a melhora efetiva das condições de vida e o fortalecimento da própria economia nacional. A gente tem a esperança que, em algum momento, essa circunstância seja revertida. Espero que antes disso ser tarde demais. Se hoje a renda per capita chinesa é equivalente à renda per capita brasileira, que há 10, 15 anos atrás era 4, 5 vezes superior à renda chinesa, a gente percebe que ter optado por abandonar a industrialização e abandonar o investimento em tecnologia e na formação de aspectos econômicos que sigam o interesse do povo, talvez não tenha sido exatamente uma boa ideia. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o livro que Gilberto Bercovici e eu lançamos recentemente a respeito da nacionalização, necessidades e possibilidades. O Marcos já gostou, eu tenho ele aqui também. Me parece que é um livro sucinto, mas me parece que é um livro que fala algumas coisas importantes e bastante na linha do que o Ricardo Maranhão afirmou. É possível divisar já, particularmente na Europa, um movimento de reversão dos processos de privatização. E daí a necessidade de começarmos, desde logo, a falar e a compreender a possibilidade de nacionalizar ou renacionalizar aspectos da nossa vida econômica. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês uma tela, só para ir acompanhando aqui alguns pontos que eu levantei a respeito dessa discussão. Devo, não obstante, previamente, dizer que o Gilberto Bercovici, que eu imagino que todos aqui conheçam, infelizmente ele não pode estar conosco em razão de uma circunstância que envolve a sua saúde e que eu espero que muito brevemente já esteja superada. Quando a gente fala em nacionalização, é preciso entender exatamente, ou talvez não tão exatamente, mas entender o campo que é coberto por esse conceito. A nacionalização, na verdade, ela se refere a um processo que
transforma em algo nacional, portanto, público, estatal e referente ao povo, referente à nação, aspectos do tratamento econômico da vida. No período que se segue à Segunda Guerra Mundial, na verdade, também é o período que se segue às revoluções do início do século XX, mas particularmente no período que se segue à Segunda Guerra Mundial, existe um forte movimento de nacionalização, inclusive fortíssimo no campo do petróleo, em que setores em vários países periféricos, outrora colônias ou países dominados por potências coloniais, eles vão passar a converter setores da sua economia em setores nacionais. Ou seja, retira-se o controle da mão de atores privados, particularmente atores estrangeiros, e se coloca isso nas mãos do povo por meio da sua representação, que é a representação do Estado. E a gente percebe, portanto, essa nacionalização como referente, ora, a um setor em sua integridade. Imagino, por exemplo, na nacionalização do setor do petróleo, a nacionalização do setor de mineração de cobre, a nacionalização do setor de telecomunicações e assim sucessivamente. E nisso existe a atribuição jurídica ao Estado da possibilidade da exploração de quaisquer atividades econômicas naquele setor, e muitas vezes se fala na nacionalização como a tomada pelo Estado, ou pela nação, de determinados conjuntos de ativos, como conjuntos de ativos. Na verdade, talvez fosse melhor reservar a ideia de nacionalização para a ideia da conversão setorial em um setor de gestão direta do Estado. E talvez fosse melhor referir a questão dos conjuntos de ativos como resultante de um processo que eu vou nomear aqui de uma maneira mais ampla, não como desapropriação, para tirar da classificação própria do direito brasileiro, e falar em expropriação. E penso aqui na expropriação, em primeiro lugar, como a transferência da titularidade de ativos. Quando é que o Estado pode fazer isso? Digamos que há alguns anos a soberania nacional volta a ter alguém preocupado em sua manutenção no controle do Estado, e olhando pelo retrovisor encontra um momento em que foram, por exemplo, vendidas refinarias da Petrobras. Em face disso, percebe a impropriedade dessa situação e resolve que esses ativos devem voltar ao patrimônio nacional. Então, ele declara a desapropriação desses ativos com as transferências da sua titularidade para o Estado ou para pessoas de direito público relacionadas ao Estado. Não obstante, quando existe a nacionalização no seu sentido setorial, ela tem um efeito óbvio de tornar imprestável a titularidade dos ativos na mão de atores não estatais. Se a exploração de uma determinada atividade é de monopólio do Estado e só pode ser exercida por um determinado conjunto de pessoas identificadas pelo Estado, por hipótese, por empresas públicas, empresas particulares que anteriormente operavam nesse setor passam a ter os seus ativos, pelo menos em termos de capital fixo imobilizado para a realização da atividade, isso se torna inútil de um momento para o outro. E aí a gente percebe que a nacionalização setorial tem como um dos seus efeitos, se é que não se faz a desapropriação dos ativos, ela tem por um desses efeitos a condução ou ao abandono dos ativos ou a repatriação dos ativos, mas algo que funciona mais ou menos como equivalente à desapropriação. E daí toda a questão complexa
das formas indiretas de expropriação e de desapropriação, quando, por modo regulatório, se afasta interesse particular e se conduz a uma venda, uma transferência de ativos de volta para o governo. Se há nacionalização, em regra, a nacionalização vai ser acompanhada de alguma forma de expropriação, da forma específica de desapropriação ou de formas indiretas de tomada regulatória de ativos, e isso levanta a questão de formas e parâmetros de compensação. Existem várias metodologias de cálculo de parâmetros de compensação, a mais popular é o cálculo a partir do valor de mercado, conforme este existia imediatamente, no momento imediatamente anterior ao do anúncio da medida tendente à nacionalização, o valor escritural da companhia, e um critério muito interessante que é o valor justo. O valor justo. Não é novidade no Brasil, nem é novidade no próprio setor do petróleo, o exercício de políticas que levam à desvalorização de ativos nacionais para fazer a venda desses ativos a um preço, digamos assim, subfaturado para os investidores que por isso se interessam. A gente percebe isso com uma razoável clareza, por exemplo, com referência aos serviços de correios e telégrafos, que é o que se parece da ECT, o preço vil. Isto é interessante, por quê? Porque se eu investidor, um estrangeiro, comprei uma determinada companhia, um determinado conjunto de ativos, fortemente desvalorizados, em razão de uma política ilegítima da sua desvalorização, quando o Estado, daqui a 2, 5, 10 anos, for retomar esse ativo, é perfeitamente defensável do ponto de vista jurídico, que o cálculo da compensação não seja feito pelo valor de mercado, nem pelo valor escritural, mas seja feito pela ideia de um valor justo. O valor justo ele envolve a questão da depreciação do valor de compra do ativo no momento da sua transferência, ele envolve, eventualmente, a apropriação de lucro abusivo, lucro excessivo durante o exercício da atividade. Enfim, é um conceito interessante, e é possível discutir a sua utilização no direito brasileiro, embora a preponderância legal, e mesmo com algum eco funcional, seja pela ideia de valor de mercado. Agora, quando a gente fala especificamente no setor de petróleo, olha só, não há, pelo menos por enquanto, de se falar na nacionalização do petróleo. Por quê? Porque o petróleo já é, no Brasil, nacionalizado. O petróleo já é, no Brasil, nacionalizado. O artigo 20 da Constituição Federal nos diz uma coisa interessante a respeito do petróleo na natureza, que, como outros bens minerais, é bem da União, havendo apenas a garantia de uma participação no resultado na distribuição por outros entes da federação. Uma questão importante, mas não tira a natureza do minério e do petróleo na natureza de ser da União. Agora, quando se fala da exploração do setor do petróleo, pesquisa e lavra é monopólio estatal, artigo 77.1 da Constituição. Refino é monopólio estatal, artigo 77.2 da Constituição. Importação e exportação de petróleo e derivados básicos é monopólio estatal, artigo 177.3 da Constituição. E o transporte marítimo e por meio de conduto também é estatal. A gente observa que a distribuição não está contemplada por essa regra, por razões históricas a respeito das quais a gente vai falar brevemente daqui a pouco,
mas o petróleo já é, no Brasil, um monopólio estatal. A questão é que, por lei e por políticas infralegais, tem se optado por uma exploração deste monopólio que atende a alguns interesses privados e garante a presença de atores privados. Não obstante, o regime jurídico do setor petrolífero no Brasil é um regime de monopólio. Então, não há que se falar na necessidade de nacionalizar o setor. O setor já é nacional. O que é importante fazer é recompor os ativos nacionais a partir do quê? Da expropriação, da regulação e da devolução dos ativos da Petrobras e da União, que acabaram sendo alienados, sem muita atenção às necessidades de desenvolvimento, aos interesses nacionais e à própria soberania. Como já mencionado, é por emenda constitucional, emenda 9 de 95, que passa a se admitir a contratação de empresas estatais ou privadas para o exercício das atividades do 177.1 a 4. Antes de 95, sequer isso era permitido. É que, nesse momento, o governo Fernando Henrique consegue, num esforço importante para entregar as atividades econômicas brasileiras para setores privados, consegue criar essa emenda com todos os problemas que dela deriva. Essa mesma estrutura, essa mesma relação, inclusive os mesmos aspectos sobre o monopólio estão reproduzidos na Lei 9.487, 97, particularmente artigos 3º e 4º. Por que o petróleo é, no Brasil, um monopólio estatal? O petróleo no Brasil é um monopólio estatal por algumas razões históricas que a gente pode sumarizar de um modo bastante sintético. Há cerca de 100 anos atrás, 120 a 90 anos atrás, existe a percepção de que o controle estrangeiro sobre o acesso brasileiro ao petróleo e aos seus derivados é algo que afeta a capacidade de desenvolvimento. Por quê? Porque vai ser vítima de preços excessivamente elevados, dada a existência de um cartel internacional, de meia dúzia, 7 grandes empresas do setor petrolífero, e isto com impactos importantes sobre segurança nacional. Já na Primeira Guerra Mundial, o Brasil sofre com desabastecimento de petróleo. Embora, é verdade, isso tenha aparecido até de uma forma mais grave durante o período da Segunda Guerra Mundial, esta percepção já é uma percepção clara antes da própria Revolução de 1930 e do regime varguista, o regime de Getúlio Vargas, que é um regime que vai criar as bases e os fundamentos da ideia do petróleo como um bem da União e, mais do que isso, como um monopólio do Estado. Em 1938, por meio do Decreto-Lei 395, que o abastecimento nacional passa a ser considerado de utilidade pública e passa a ser regulado pelo Conselho Nacional do Petróleo, que é vinculado à Presidência da República. O Conselho Nacional do Petróleo, durante muito tempo, vai ser o grande responsável pela política setorial. Em 1941, o Decreto-Lei 3.236 converte as jazidas petrolíferas em domínio da União. Em 1953, a Lei 2004 cria a Petrobras. Essa lei vai ser só revogada pela 9478 de 97, ainda em vigor, mas ela cria a Petrobras e ela regula claramente o exercício deste monopólio e deste domínio. E em 1963, nos estertores dos governos democráticos, que, infelizmente, em 64, vertem-se no movimento ditatorial, no golpe de Estado que instala a ditadura militar no Brasil, mas a Lei 53.337, assinada ainda por João Goulart, vai falar do monopólio sobre importação de petróleo e seus derivados.
Portanto, a gente observa que o conjunto de atividades que são monopólio estatal do petróleo no Brasil, artigo 177, incisos 1 a 4, é um conjunto que foi construído ao longo da história brasileira, em 50, 60 anos de história brasileira, e que resultaram em um sistema no qual o petróleo o setor petrolífero é um setor de monopólio estatal, exceto distribuição, embora João Goulart pensasse em converter a distribuição também em monopólio, isso não chega a acontecer e depois isso se torna inviável do ponto de vista político, até em razão da dependência, às vezes subserviente, do Brasil aos interesses americanos, já que a ditadura militar foi, em vários aspectos, sustentada pelos Estados Unidos. Temos, portanto, uma primeira consideração. Petróleo é monopólio no Brasil, e ele é um monopólio estatal. A sua concessão, a exploração privada e tudo mais, isto não altera de maneira nenhuma a ideia, ou melhor dizendo, o caráter jurídico monopolístico estatal do setor petrolífero. E é importante aqui a gente observar que quando a gente fala em monopólio do ponto de vista jurídico, e quando a gente fala em monopólio do ponto de vista econômico, não necessariamente estamos falando da mesma coisa. O setor petrolífero no Brasil é, do ponto de vista jurídico, monopólio. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, não digo dos colegas que estão aqui, mas se alguém falar, mas isso tem que ser livre concorrência, etc., você tem que falar, vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa, você conhece aqui, isso aqui é uma Constituição Federal, isso aqui é o artigo 177, lê aqui. Mas é monopólio? Mas isso aí não foi revogado? Não, não foi revogado. Mas monopólio não foi revogado, não. A única coisa é que a emenda 9 de 95, ela vai admitir a exploração privada dessas atividades que são monopólio do Estado. Mas como o monopólio do Estado que se o monopólio, ou se o Estado quer deixar o privado fazer, deixa. Se não quer, ele não deixa. Constitucionalmente, o controle continua sendo esse. E é importante chamar a atenção a esse aspecto. Quer vir aqui, filho? É importante, meu filho entrou pela porta aqui do meu escritório. É importante a gente chamar a atenção